Oi gente, tudo bom? Então hoje eu venho pra vocês com uma resenha, um comentário, alguma coisa sobre esse quadrinho aqui, que é A Morte, do Neil Gaiman. E a minha maquiagem hoje é inspirada nela, na Morte. Eu gosto muito do Sandman, do Neil Gaiman, e a Morte é uma personagem dentro de Sandman. Eu tô lendo já tem alguns anos a coleção completa de Sandman. Todo ano eu leio um dos volumes da coleção completa, que saiu pela Vertigo. A Morte participa de alguns dos quadrinhos do Sandman, mas dentro dessa coleção saiu uma edição só da Morte e eu tô gostando bastante. Pra quem não conhece o lore do Sandman, basicamente existem 7 seres super poderosos no universo, que são os Perpétuos, que são 7 irmãos. Um deles é o Sandman, que é o Dream, o sonho. Todos eles começam com a letra D. Outra delas é a Morte, que é Death, que é ela. Eles têm outros 5 irmãos, que eu sempre tenho que ler porque eu nunca lembro quem são todos. São o Destino, a Morte, o Sonho, Destruição, o Desejo, o Desespero e o Delírio. Todos eles são representados por personagens, por pessoas mesmo, mas eles têm as suas ações sobre os seres humanos e cada um tem o seu reino e cada ser humano tá sob o reino, sob o domínio de algum deles em alguma situação específica. E a Morte é a entidade que vai lá levar as pessoas embora quando elas morrem. Nunca mostra exatamente pra onde elas vão, mas apesar da Morte ser essa personagem toda gótica e escura, com essa maquiagem meio egípcia, mas meio pro lado gótico assim, ela é muito simpática, ela é muito gente boa, ela é muito compreensível com as pessoas, ela faz as pessoas entenderem que elas morreram e ela é muito empática, eu acho, sabe? E apesar de ter todo esse visual, ela é super diferentona, mas ela é super gente boa e super gente como a gente, assim, mas traz uma compreensão sobre a morte, a importância da morte, como a morte também é uma coisa boa, que faz parte da vida. Em geral, ela é uma coadjuvante nas histórias do Sandman, mas aqui a gente tem algumas histórias que ela é coadjuvante no Sandman e tem algumas histórias próprias dela em que o Sandman nem aparece. Então aqui as duas primeiras histórias são histórias que estão no Sandman, nos volumes definitivos, no primeiro volume, na verdade. Um deles, que é o Sandman 8, é a primeira vez que ela aparece, O Som de Suas Asas, e o outro é o 20, que é Fachada. Eu não li eles de novo porque eu já tinha lido, mas depois tem várias histórias únicas da Morte, que são O Alto Preço da Vida, O Grande Momento da Vida, Um Conto de Inverno, A Roda e Morte e Veneza. E depois nos extras, além de várias artes diferentes da moda, tem um negócio que eu achei muito incrível, que é um folhetim que eles fizeram no começo dos anos 90, sobre HIV, AIDS e uso de camisinha, e que foi banido na época que foi feito, mas mais tarde foi distribuído gratuitamente. E nela aparece o John Constantine com uma banana, e aí a Morte vai ensinar como pôr camisinha nessa banana, é muito engraçado. E pra quem não sabe, Sandman é da DC, então é do universo DC. Então às vezes no Sandman mesmo aparecem alguns super-heróis da DC e o John Constantine aparece também e tal. Mas é muito legal aqui, gente. Uma das histórias tem essa lenda de que a cada 1000 anos a Morte passa um dia como um ser humano pra entender como as pessoas vivem, entender o medo que elas têm da morte. E uma dessas histórias é esse dia na vida da Morte, em que ela vem viver como ser humano. É muito legal. Você não precisa ter lido Sandman, nem entender de toda essa mitologia pra ler essa coletânea especificamente. Eu acho que pra ler Sandman você precisa seguir mais ou menos uma ordem, entender um pouco da mitologia, porque apesar das histórias serem bem separadas, no meio das histórias sempre tem alguma continuidade com a história dos 7 irmãos e tal. Mas nessas histórias não, são histórias bem soltas da Morte. E dá pra tirar muitas lições legais aqui, muita coisa incrível. E uma coisa que eu acho legal é que, como esses quadrinhos são escritos desde 89, eu acho, todos os 7 irmãos, eles sempre aparecem com algumas marcas de estilo próprio, mas eles estão sempre atualizados pro ambiente em que eles estão inseridos. Então o Sonho, apesar dele ser sempre aquele cara bem branquinho, magro, com cabelo preto, super armado e tal, com feições bem marcadas, ele sempre tem um estilo de se vestir, de se portar, de falar, que é equivalente à época que ele tá vivendo. Então às vezes ele aparece em 1700, ele tá com aquelas roupas vitorianas e tal. Não sei se é 1700 vitoriano, mas enfim. Tem muitas histórias do Sandman que ele interage com Shakespeare, por isso que ele aparece bastante assim. Mas a Morte tem muito isso marcado, porque ela é uma personagem que tá muito na moda. Então, quando ela tá lá nos anos 80, ela tá vestida da moda gótica, punk, de um jeito. Quando ela vai pros anos 90, já é a moda rock and roll, gótica, de outro jeito. O cabelo dela vai mudando, uma época ele tá mais armadão, outra época ele tá mais curtinho, um pouco mais liso, uma época ela tá
com algumas roupas pretas mais camiseta rasgada e calça bag. Tem época que ela tá com um jeans mais justo e um cropped top e tal. Então eu acho isso bem interessante da Morte, como ela tem sempre essa maquiagem meio egípcia, assim, esse delineado grosso, puxado meio quadrado. A partir de uma época aparece essa curvinha aqui embaixo e ela fica depois sempre. O cabelo é sempre preto e ela é sempre bem magrinha, mas o estilo dela muda sempre, eu acho isso muito legal. Outra coisa muito legal é que dentro do lore da História da Morte, duas personagens principais são um casal de lésbicas que mora juntas e tem filhos e tal, e a gente vai meio que seguindo a história delas junto com a história da Morte. Em algumas histórias elas são coadjuvantes e aparecem lá no fundo, em outras elas aparecem mais pra frente, dentro da lore do Sandman também. E isso nos anos 80, final dos anos 80, sabe? Quando tinha muito preconceito. Ainda tem muito preconceito, óbvio, mas na época era meio indizível até, e o Neil Gaiman já colocava isso nas histórias dele, então eu acho isso também bem legal. Então é isso, gente, eu sou péssima de fazer review de livros, de quadrinhos, não sei se ficou claro, não sei se deu vontade de alguém ler isso daí, mas... ou se fez sentido só pra quem já leu, mas ainda assim espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, clique em gostei pra mim. Não deixa de se inscrever no canal pra mais vídeos, a gente me seguir nas redes sociais, Twitter e Instagram, tá tudo aqui embaixo. Se você quiser ver como eu fiz essa maquiagem, apesar dela ser bem autoexplicativa, eu gravei um tutorial, não sei se vai sair antes ou depois desse vídeo, mas fica de olho se você quiser ter uma ideia de uma maquiagem de Halloween. E é isso, tchauzinho e até a próxima.